Olá pessoal, então, hoje venho aqui partilhar com vocês um pouco do meu cotidiano, a pedido de muitas pessoas e também porque eu sinto que devo mostrar um pouco do que é o meu cotidiano para que vocês possam entender um pouco mais o que é isso de contagem de hidratos de carbono e o que realmente eu estou a passar neste momento e que a priori todos os diabéticos deveriam de fazer, que é a contagem de hidratos de carbono, para terem o seu tratamento mais simplificado, vamos dizer, e ser mais tranquilo, e a reequilibragem dos glúcidos, das glicemias no sangue, dos níveis de glicemia no sangue. Portanto, eu venho de acabar agora de fazer o almoço. E o que é que eu faço aqui ao cotidiano? Portanto, quando eu acabo de fazer o almoço, é que pego no pratinho, pego na balança, que tenho aqui uma balança eletrónica, que também tenho um recipiente para colocar as coisinhas lá dentro e vou pesando as coisinhas. Aponto-me num caderninho, numa folha, num caderno, como vocês quiserem, as gramas e depois faço os cálculos no fim. Portanto, eu vou pegar aqui no meu caderno ou até numa folha, não é preciso ser o caderno, só para vos mostrar. Portanto, a carne não tem hidratos de carbono, o peixe não tem hidratos de carbono, os ovos não têm hidratos de carbono. Portanto, já sei que a carne não vale a pena eu estar a pesar, que não vou contar hidratos de carbono. Mas, portanto, fiz aqui tomatinha, destas tomates assim, cereja, tomate pequenina, e, portanto, tenho que pesar aqui quanto é que eu vou comer. E, portanto, ao fazer os cálculos no fim, para saber a dose de insulina a administrar em função dos hidratos de carbono que vamos comer, temos que comer aquilo que fizemos o cálculo. Se por alguma razão vocês não quiserem comer mais, torna-se muito complexo, porque podem fazer com que a dose de insulina administrada seja demasiado para vocês e vocês caiam em baixa glicemia, o que faz uma hipoglicemia. Se por acaso vocês vos apetecer resservir, comer mais qualquer coisa ao fim da refeição, sem ser aquilo que vocês tiveram a fazer o cálculo, vocês têm que refazer o cálculo e adicionar essa dose de insulina a mais daquilo que vocês comeram a mais, tá bom? Portanto, torna-se complexo, sim, mas depois também é uma questão de hábito, é uma questão de rotina. Não digo que atualmente para mim seja fácil, porque apesar de eu ter que fazer, torna-se um pouco obrigação de eu ter que fazer, porque até ali eu fazia um pouco a olho e também limitava-me à tabela da médica, em que ela me prescrevia uma tabela em relação a quantos níveis de glúcidos eu teria mais ou menos em cada refeição, porque mais ou menos, claro que não era certo, e mesmo agora tipo, nunca é muito certo, mas é mais perto da certeza, e portanto isto era em média o que é que eu, portanto, em relação àquilo que eu iria ter no valor do sensor, dá-me os níveis de glicémia, e depois em função de cada refeição eu vejo quanta quantidade de insulina é que eu tinha que administrar. Agora, isto já não é válido para mim, portanto eu tenho que pesar os hidratos de carbono. E portanto agora vou então proceder aqui
Então, vou pesar a massa que cozi, porque cozi massa. Portanto, eu ligo a balança e, portanto, vamos aqui pesar cerca de 200 gramas de massa. Em média é o que eu como. É um bocado complexo, mas pronto, isto é para o meu marido e isto é as 200 gramas de massa que eu vou-vos mostrar. Portanto, está aqui 205 gramas de massa, ok? Eu vou colocar isto no prato. Ao colocar isto no prato, vamos pesar a tomate. Eu tento fazer sempre um prato equilibrado, ter hidratos de carbono, ter legumes, neste caso é tomate, e ter uma proteína, que é a carne, certo? Pronto. Portanto, 90 gramas de tomate, em legumes deveria de ser mais, mas pronto, como é tomate não é considerado legume verdadeiramente. É fibra, mas não é legume, pronto, vocês entenderam. E agora coloco então aqui a carne. A carne não é necessário pesar, portanto já está aqui cozinhada, assim. Isto é para o meu marido e, portanto, este é o meu prato, eu já vos mostro. Portanto, este aqui é o meu prato do almoço e agora tenho que fazer o cálculo, portanto, das gramas, em quanta equivalência tem em hidratos de carbono e é claro que eu não vou comer só isto, não é? Vou então comer um iogurte e uma fruta para fazer uma refeição completa e equilibrada, ok? Conselhos da minha especialista dos diabetes e também o que costumam fazer no hospital. Portanto, para que vocês compreendam bem, esta é a minha refeição do almoço e se eu quiser comer pão, tenho que pesar. Se eu quiser comer fruta, tenho que pesar. Se eu quiser comer iogurte, tenho que saber quantos hidratos de carbono tem um iogurte, etc, etc, etc. Portanto, tudo o que a gente come, a não ser carne, ovo e peixe e queijo, também dependendo de cada queijo, há queijos que têm alguma percentagem de hidrato de carbono, mas há queijos que não, portanto, lá está, temos que ter em conta isso. Por isso é que é muito importante ler os rótulos e guardar os rótulos das embalagens para nós termos noção de quanto é que tem de hidratos de carbono cada alimento. E em função de quantidade, para saber quanto é que a gente tem que administrar de insulina por cada tanto de quilo, grama ou unidade. Entendem? Pronto, é isto a cada refeição. Ou seja, o tempo de preparar tudo já está frio. E depois, portanto, eu tendo agora, neste momento, a bomba, ok? O que é que eu faço? Vou aqui, reparo nas unidades de valor que tenho a nível de glicémico, portanto estou a 95 mg por decilitro e portanto é ótimo, 95 antes da refeição. E o que é que a gente faz? Administração de insulina. Portanto, depois, ao fazer o cálculo, eu tenho aqui, portanto, a ver se vocês conseguem ver, aqui é a glicémia,
aqui vou colocar as gramas de hidratos de carbono e ele aqui vai-me dar as unidades de insulina a administrar. E depois eu concordo ou não concordo e valido. E ao validar, a insulina vai entrar por aqui. Vem daqui até aqui. E é isto o meu cotidiano. Portanto, meninos e meninas, a toda hora e momento. Porque sim, a toda hora e momento, porque sempre que eu tenho que comer, tenho que fazer isto. Fica aqui um resuminho do meu cotidiano. Beijo!